aonde estivermos, fechemos os nossos olhos, concentremos o nosso coração no nosso Deus de amor, no nosso Mestre Jesus e peçamos que as palavras do Mestre Jesus, que os ensinamentos do Mestre Jesus cheguem a todos nós na noite de hoje como um bálsamo, a reafirmar que estamos no caminho certo, a reafirmar que queremos sim continuar a ser os seus discípulos, semeando por onde estivermos o amor que já somos capazes de semear. Para que essa semeadura, para que essa distribuição daquilo que nós já temos possa fazer com que essas sementes também frutifiquem em nossos corações e esse amor aumente. Que o Senhor esteja em todos os lares, nesses que conseguiram conectar e estar aqui ligados a nós nessa prece, mas em todos os outros lares, em todos os lares dos nossos amigos, dos frequentadores do Laços e de todos os outros seres ligados ao bem, que procuram o bem, ou aqueles que ainda esquecidos do bem, caminham de forma automática, aleatória, para que a presença do Pai, a presença do nosso Mestre Jesus, presente em tudo e em todos ao nosso redor, possam também chegar a esses nossos irmãos ainda adormecidos do bem, ainda arraigados às atitudes que fogem dos ensinamentos do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu parar aqui a musiquinha, senão eu me distraio com ela aqui. Oi, Wilson, boa noite, meu lindo. Boa noite, Gabriela, tudo bem? Marinês. Boa noite, gente. Bom, então vamos lá. O tema da nossa conversa dessa noite me foi sugerido por um amigo querido, né? E ele me veio no momento em que eu precisava de verdade estudar um pouco mais sobre como nós exemplificamos o nosso amor, né? Todos os temas, eu sempre digo isso e é fato, todos os temas que qualquer palestrante traz, qualquer expositor traz para uma palestra, para uma fala, como aqui a gente faz, ela fala primeiro a nós mesmos, ele atinge primeiro o nosso coração, nós somos os primeiros beneficiados com esse estudo, com esse aprendizado, com essa possibilidade de mais uma vez entrar em contato com o amor do nosso Pai. E o tema da nossa palestra hoje, exemplificando o amor, poderia falar de muitas pessoas, nós temos muitos exemplos, mas nós resolvemos falar um pouco sobre Francisco de Assis, né? O homem considerado uma segunda vinda de Jesus na Idade Média, né? Francisco de Assis viveu na Idade Média e naquele momento, então, ele foi considerado como um retorno de Jesus. A presença dele trazia isso para aquelas pessoas, tá bom? Mas antes disso, nós vamos começar com uma historinha. Eu amo contar histórias, né? Uma história que também fala de Francisco de Assis, que se chama Irmão Lobo. Conta-se nessa história que uma cidade chamada Gubbio, na Itália, estava sendo atacada por um lobo. Ele atacava os animais das crianças e até alguns adultos. E Francisco então foi chamado para ver se ele podia fazer alguma coisa logo, que ele conversava com os animais, que ele tinha uma ligação muito grande com os animais, para ver se ele podia ajudar aquelas pessoas de alguma forma a se livrar daquele problema. Então ele foi chamado
e entrou então na floresta munido das armas que ele tinha, que ele conhecia e confiava. A sua prece, o seu terço na mão, e ele adentrou a floresta sozinho, simplesmente com aquele terço na mão fazendo suas preces. E ele encontrou o lobo. E o lobo, também numa atitude de defesa, ficou com os pelos todos eriçados e em atitude de ataque. Mas Francisco olhou para ele com tanto amor, com tanto carinho, e falou com ele com tanto desvelo que ele desarmou, né, as defesas daquele lobo, ele se tranquiliza, ele se acalma. E Francisco então diz para ele que se ele o entendia, que ele levantasse a sua pata. E o lobo então levanta a pata e coloca sobre a mão de Francisco. Francisco então diz a ele que eles farão um acordo e que ele então não mais atacará aquela cidade, aquelas pessoas, aqueles animais, e que por outro lado, aquela cidade que acabou com o seu alimento, porque na verdade é isso que acontece, né? As cidades vão crescendo e as florestas vão diminuindo, então a alimentação dos animais diminui e eles acabam se aproximando das pessoas, não porque desejem mal às pessoas, mas porque eles precisam se alimentar, né? Então Francisco, compreendendo aquilo, faz esse acordo com o lobo. E assim acontece, né? O lobo começa a frequentar, a entrar, a chegar até o portal daquela cidade todos os dias. A princípio ele é alimentado por Francisco, ele vai até a casa de Francisco e é alimentado por Francisco. Depois Francisco segue seu caminho e o lobo continua vindo até o portal da cidade, é alimentado por essas pessoas e ele vai embora. E ele se transforma num amigo, ele passa a ser chamado amigo lobo por aquelas pessoas, assim como Francisco o chamou de meu amigo lobo. Então a cidade passa a ver naquele lobo, nos olhos daquele lobo, refletido a doçura, o carinho, o amor que Francisco tinha por todos aqueles animais e por eles, que eram habitantes daquela cidade. E essa relação entre aquela cidade e aquele lobo durou por mais 2 anos, até que de velhice o lobo desencarna. E as pessoas sentem isso, sentem a partida desse animal. E existe um escritor que se chama Michel Sanquet, que faz ele faz um estudo dessa história, né? E ele intitula isso Quando a diferença não é mais o problema. Porque aquele lobo não tinha nada de comum com aquelas pessoas, né? Ele era um animal não domesticado, ele era um animal selvagem, mas ele foi aceito por aquelas pessoas. Primeiro, porque quando Francisco se aproximou dele, Francisco não viu só a agressividade daquele animal para com aquelas pessoas, para com aquela cidade. Francisco observou os motivos, as razões que poderiam ter levado aquele animal até aquele lugar. E chega na fome, né, que aquele animal estava sentindo, causada por aquelas pessoas. Então ele propõe entre eles um trato. E quando a cidade aceita aquele bichinho, da forma como ele era, sem querer domesticá-lo, sem querer mudar nada no lobo, simplesmente do jeito que ele era, né? Existe uma cumplicidade entre eles. Cada um ali dá aquilo que pode naquela relação e eles se complementam. Então, a diferença que existia entre o lobo e aquela cidade deixa de existir, né? E passa a vigorar, então, o que? O respeito, a solidariedade, o cuidado entre eles. Por que eu pensei nessa história para começar a nossa fala? Porque se a nossa fala de hoje vai trazer exemplos de amor, exemplificando o nosso amor, nós podemos pensar nessa história nas nossas vidas. Nós não vivemos com seres iguais a nós todo o tempo. As pessoas são diferentes. Elas têm sobre o mundo que nos cerca, que é o mesmo, olhares diferentes, que tem a ver com as suas experiências de vida, tem a ver com os seus objetivos, tem a ver
com a sua escala evolutiva, com o lugar onde cada um de nós está e a forma como conseguimos enxergar o mundo, como já conseguimos enxergar o mundo. Então, se somos seres criados iguais, mas espíritos únicos, diferentes, que se encontram em momentos diferentes, que tivemos vivências diferentes, somos então seres com particularidades. E à medida que essas particularidades forem respeitadas uns pelos outros, nós teremos um ambiente muito mais saudável para a vivência de todos nós. As diferenças entre nós não serão mais o problema quando algo que a nossa amiga Kátia postou num grupo um dia desses e ela disse que se nós iniciássemos, alguém estava falando sobre a pandemia, as mudanças que cada um de nós podia ter com relação a essa pandemia e tal. Então ela dizia assim, e foi bem sábio o que ela falou. Se nós começássemos com a empatia e o respeito, nós já estávamos começando muito bem. Porque através da empatia e do respeito, nós vamos conseguindo enxergar as pessoas, olhar para elas e não enxergar só aquilo que elas estão fazendo, mas pensar um pouco na sua vida, conhecer um pouco sua vida, conversar com aquelas pessoas e talvez a gente não julgue ou não julgue aquela pessoa de forma tão dura se nós conseguirmos compreender por que ela chegou naquele lugar ou por que ela pensa a vida daquele jeito. Então, que aprendamos com a história do irmão Lobo e de Francisco de Assis, né? Do seu olhar carinhoso, do seu olhar não para aquele lobo que estava matando animais na cidade, mas para aquele lobo que era um animal que precisava de alimento, basicamente, naquele momento. Depois da atenção daquelas pessoas, do respeito daquelas pessoas, para que eles pudessem viver em harmonia, mesmo sendo diferentes. Então, bora lá agora falar um bocadinho do nosso querido Francisco de Assis. Quem foi esse homem, né? Que nasceu há um pouco mais de 800 anos, a última encarnação dele como Francisco de Assis. Eu vi algumas coisas do livro do Espírito Miramês, né? Escrito pelo João Nunes Maia. E ele começa o livro falando sobre João Evangelista e nos trazendo que João Evangelista é uma encarnação anterior de Francisco de Assis. Aí você fica pensando, nossa, João Evangelista, né? Aquele apóstolo que esteve ao lado de Jesus, para quem ele entregou a sua mãe, né? Para que ele cuidasse dela depois que Jesus partiu para a pátria espiritual, e que fez maravilhas, que escreveu o Apocalipse, que tem uma história linda, que dá uma outra palestra. História linda. Esse mesmo João, né, renasce, retorna como Francisco de Assis com a missão que esse homem trouxe. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu trago esse outro dado? Porque às vezes a gente esquece que a construção de nós e a construção do outro, e eu estou dizendo isso para mim também, tá? Porque eu também sou uma pessoa muito ansiosa que gostaria de ver mudanças no mundo assim, né? Eu gostaria de que nós já tivéssemos aprendido com o sofrimento que já vivemos, que a humanidade já viveu, e que a gente estivesse num outro estágio. Mas nós não estamos, né? Francisco de Assis, ele teve uma caminhada de milênios para chegar a Francisco de Assis. E mesmo assim, ele se sentiu torturado em partes da sua vida, e a gente vai falar disso, e Jesus, né, teve que trazê-lo de novo, né, para o prumo, para o equilíbrio dele mesmo tendo vivido todos esses milênios e tendo passado pelas experiências que ele passou. Então, nós não podemos desistir, né? Essa minha fala não quer dizer o seguinte, ó, vamos encostar nosso burrinho na sombra, então, e vamos esperar a coisa ficar melhor, a pandemia passar, o outro ano, quem sabe o outro, e a gente vai começar a fazer alguma coisa. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que a gente precisa ter paciência.
com a gente e com o outro que é diferente da gente, principalmente com o outro que é diferente de nós, né? Que nós devemos exercitar sim constantemente as nossas virtudes, a nossa capacidade de amor, com menos críticas, com menos preocupação de como é que o outro enxerga isso, como é que o outro faz isso. Porque é isso que Francisco vai aprendendo na vida dele. Então vamos lá falar um pouquinho dele, vamos voltar à história, né? Francisco, então, nasceu numa família muito abastada. O pai dele, o senhor Pedro Bernardoni, era um comerciante de tecidos muito famoso, muito rico realmente, lá na Idade Média, na Itália. E a mãe dele, a Dona Maria Picalini, era uma pessoa de coração muito bom, uma mulher muito cristã e que teve muitos sonhos antes da chegada do seu filho ao mundo, muitos sonhos com ele. Tantos que na noite em que ele nasceu, ela sentiu que não devia ter o seu filho ali no conforto da mansão dela, mas que ela devia buscar o estábulo da casa, onde estavam os animais. E ela pediu para que Jarla, que era uma serva que a acompanhava, que depois fica sendo a sua amiga, que a leve para lá. E é lá que ela dá a luz ao seu filho. E assim que ele nasce, ela ouve, né, na acústica da sua alma, o canto dos anjos que ali estavam e que vieram saudar aquele espírito que vinha, que acabava de chegar para a sua missão. Bom, o marido dela, assim que chegou de viagem, que ele estava viajando, né, a trabalho, e soube do nascimento do filho e que o filho tinha nascido no estábulo junto com os animais, ficou um tantinho bravo com ela, né? Mas ela disse que tinha sido um desejo incontrolável de ter o seu filho no meio da simplicidade, assim como o menino Jesus havia chegado. Ele não gostou muito da comparação, até porque ele queria que o filho dele fosse o cara, né? Como outros poderiam dizer hoje. Que ele fosse o nobre, que ele fosse uma pessoa de comércio, que ele fosse um senhor feudal, que ele fosse alguém de poder, e não na simplicidade do menino Jesus. Eles tiveram lá um desentendimento com a questão do nome, porque ela queria que o menino se chamasse João, porque isso tinha a ver com os sonhos dela. E ele, que o menino se chamasse Francisco, porque ele também teve um sonho onde ele adoeceu, ele estava muito doente e pai Francisco cuidou dele e curou-o desta enfermidade muito grave. E ele então, grato, disse que se tivesse um filho, ele se chamaria Francisco. Bom, ele ganhou, né? Lá na argumentação, e o menino então foi batizado com o nome de Francisco. Até os 7 anos de idade, a mãe exerceu sobre ele o poder e a orientação, né? E aí eu faço um parênteses aqui para relembrar a importância que cada pai e cada mãe tem na vida do seu filho. Que por mais que você ame, ou se você de fato ama o seu filho, não o entregue à televisão, à escola, à internet, à babá, ou a quem quer que seja. Essas pessoas podem ser coadjuvantes num papel que é seu, né? De apresentar o mundo para o seu filho, de apresentar os valores cristãos para o seu filho, de corrigir com amor as arestas, o que a gente vai percebendo na personalidade desta criança, que por mais pequenininha, por mais doce, por mais meiga, por mais linda e por mais indefesa que nos pareça, é um espírito milenar que retorna. E retorna porque precisa aprender. E a nossa tarefa de pais, primeiramente, de educadores, de evangelizadores, é ajudar para que ele de fato saia daqui melhor do que aqui ele chegou, para que ele vença aqui as suas dificuldades. Então, reforçar ou fazer vistas grossas para as coisas que nós vamos percebendo nos nossos filhos e nós vamos deixando para lá, é não cumprir
com a nossa tarefa de pais na vida dessa criança. E a dona Maria Picalini, que era a mãe de Francisco, não fez isso. Ela foi orientando. Ele era um espírito mais evoluído que ela? Sim. Ele já tinha tido outras experiências a mais? Sim. Mas ela tinha um papel e por isso foi escolhida para ser a mãe dele. E ela fez isso com louvor. Então ela ensinou os valores, ela trouxe para a consciência de Francisco novamente esses valores enquanto ele ainda era pequeno, para que quando ele fosse atingindo a adolescência, né, que o ser que nós já somos começa a despertar, esses valores estivessem ali alicerçando a vida de Francisco. Depois dos 7 anos, o pai começa a ter uma influência maior sobre a vida dele, né? Então ele começa a se interessar pelo comércio, ele é muito inteligente, ele gosta muito de cantar, ele é um jovem muito alegre, ele se transforma num seresteiro e aí ele faz serestas ali, ele faz serestas em outras cidades, ele passa a ser uma pessoa muito conhecida. Mas os valores de Francisco e a sua missão começam a chacoalhar o interior de Francisco. E ele começa a observar, por exemplo, a forma como o pai tratava os servos, a forma como os capatazes que trabalhavam com seu pai tratava aquelas pessoas, e ele não gostava de ver o que ele via. Aquilo incomodava muito Francisco. Francisco queria servir a Deus. E perdido ainda entre aquilo que ele desejava fazer, as inspirações que ainda não eram muito claras para ele, e a imposição do pai, né, para esse homem forte, para esse homem poderoso. Francisco, por exemplo, serve na guerra, quase morre, fica doente, volta para casa, se alista nas cruzadas. Imagina o que era São Francisco, que conversava até com os grilinhos numa cruzada. Deve ter sido muito difícil para ele, né? Mas ele percebe que não era lá também que ele ia servir a Deus, não era daquela forma, né? Que a igreja estava se desviando daquilo que ele acreditava do Cristo, que ele conhecia do Cristo. Então ele retorna, né? Ele retorna e ele começa a se distanciar dos negócios do pai, porque ele era muito inteligente, então ele dominava muito aquelas coisas do comércio. Só que ele começou a perceber que o pai não gostava muito do tratamento que ele dava para as pessoas, porque ele tratava as pessoas de igual, porque ele respeitava as pessoas, porque ele era educado com as pessoas. E o pai, certa vez, disse para ele que era como se existissem duas linhas de conduta, né? Aquela que o Cristo fala de perdão, de amor ao próximo, e uma outra que aqueles que são comerciantes deveriam ter, né? Para manter o controle sobre aquelas pessoas. Então eles tinham que ser mais duros, mais rígidos. E Francisco não entendia assim, não via o mundo dessa forma. E Francisco começa então a conhecer mais os empregados, a conversar mais com eles e a se distanciar das questões do comércio do pai, o que realmente não agrada aquele pai, né? Talvez não nos agradasse também se nós estivéssemos no lugar do pai dele. Enfim, ele vai para uma fazenda que eles têm um certo dia e de longe ele observa, por exemplo, os grupos de 20 empregados, e a cada 20 empregados um capataz que fica ali o tempo todo e que chicoteia aquelas pessoas que não podem parar de trabalhar nem quando estão apanhando. Ele fica indignado com aquilo, ele acha aquilo revoltante, absurdo. Então ele chega na fazenda, pede para que seja preparado comida para todos os servos e coloca todos eles dentro da sede da fazenda. Os empregados quase morrem de medo, né? Se que o pai dele ficasse sabendo daquilo e que sobrasse para eles, aqueles que trabalham mais próximos na própria casa. Mas enfim, ele faz lá uma ceia para todo mundo, um almoço para todo mundo. Depois ele deita para descansar, né? E o livro diz assim: como se ele tivesse sido chamado por Deus para igualar os homens. Eu acho que era o que de fato era o desejo do coração de Francisco, que as pessoas pudessem ter oportunidades iguais, que elas fossem tratadas iguais. Quando ele via as pessoas trabalhando, ele achava mesmo que tudo aquilo, toda aquela riqueza que estava sendo construída,
era também daqueles empregados e que os filhos deles deveriam ser tratados da mesma forma que ele era tratado. Então, na verdade, eram pensamentos que não se enquadravam com a vida da família dele, com o pensamento do pai dele. Ele, e aí ele dorme, ele tem um transe, e nesse momento Jesus fala com ele, e Jesus diz para ele isso, né, que ele não conseguiria igualar todas as pessoas, que essa não era a tarefa dele. Até porque, com essa atitude, ele não estava discordando dos homens, mas ele estava discordando de Deus, que sabia porque cada pessoa estava num determinado lugar. O que não queria dizer que aos outros que estavam em posição diferenciada, cabia maltratar, cabia aumentar a dificuldade, a dor daquelas pessoas que já tinham a sua cruz para carregar. E foi isso que Francisco foi embora pensando. Naquele dia, inclusive, ele percebe a dureza de um dos capatazes e a forma como ele olha e como ele deseja uma das servas, uma menina, que quando Francisco estava dormindo, ela vem, começa a balançar sua rede, ela fica admirando a beleza daquele homem e, na verdade, agradecendo pela bondade daquele senhor, né? Que naquele dia os trata de forma tão gentil, tão educada. Ela pensava, o capataz passou por ali e saiu arrastando ela, Francisco acorda com aquilo. E aí pede para ele para que pare, pede para a moça voltar, começa a conversar com ela e percebe. É uma menina de 16 anos, ela conta toda a história dela para ele, uma história triste como muitas, né? Mas uma menina onde se percebia um espírito resignado, um espírito que clamava pelo Senhor, que era resignado para com aquilo e que desejava conseguir sair daquele tipo de situação. Bom, Francisco faz o que então? Francisco leva, né, a Fole junto com ele para a cidade, para sua cidade, para que possa ficar então em Assis com a mãe dele, na casa dele, e com a Jarla, que era uma serva da mãe, que ele foi criado junto com ela, que já tinha envelhecido também, era uma amiga da casa agora. Então ele leva a Fole para poder ajudar as duas, né? E na verdade para que elas possam ajudar a Fole também, né? Bom, então Francisco volta para Assis, mas antes disso, né? Antes disso, o mentor dele faz com que ele veja, até para que fique claro para ele, né, o que é que estava sendo dito quando ele ouviu dizer que as pessoas estão no seu lugar, as pessoas precisam de passar por algumas experiências. Então, o seu mentor isso ainda enquanto ele dormia, enquanto ele fazia aquele cochilo, ele o leva em espírito para ver o espírito, para poder observar os espíritos de alguns daqueles servos que estão ali. E aí ele percebe que muitos deles, mesmo estando ali naquela posição de servo, eles têm um espírito de senhor, né? Eles se comportam como senhores. E aí o mentor diz para ele que a humildade forçada não é paz interior. Bonito isso, né? A humildade forçada não é paz interior. Que olhar para aquelas pessoas e ver aquelas pessoas, às vezes, com aquele semblante sofrido, e de fato sofrendo, né? Um servo trabalhando de sol a sol, com um capataz ali do seu lado, claro que passa por sofrimentos físicos, mas sofrimentos esses que aquele espírito precisa passar para quebrar o orgulho, para quebrar sentimentos densos que ele adquiriu e que ele firmou no seu espírito
em encarnações anteriores, quando esteve nesse lugar de bater, esteve nesse lugar de ser cruel. Vejam, a espiritualidade nesse momento não diz a Francisco que essa é a atitude correta. A espiritualidade só diz que aquelas pessoas precisam passar por isso e que os outros, que hoje são os senhores, deveriam facilitar a sua vida. O que é facilitar? A pessoa já tem lá suas necessidades, ela já é o servo, ela já está trabalhando, ela já ganha um salário que é ali espremidinho ou nem tem um salário, né? No caso do servo, ele trabalhava pela proteção, pela casa. Isso já não bastava, né? Já não era bastante difícil. Ele precisava ter alguém que o chicoteasse o tempo todo, ele precisava ter alguém que o deixasse dormir no relento ou na terra batida. Então, assim, os exageros disso, né, são responsabilidades que esse senhor hoje está assumindo. E possivelmente amanhã ele vai ter que expurgar isso, como alguns daqueles espíritos estavam expurgando. Então, Francisco consegue perceber isso, né? E faz esse propósito para com ele. Ele vai voltar para Assis, ele não quer brigar com o pai dele, ele ama o pai dele, ele respeita o pai dele. Ele não quer brigar por conta disso, mas ele gostaria muito que aqueles servos pudessem ser melhor tratados. Continuariam servos. Ele não ia dividir a casa e a riqueza deles com os servos, mas que eles fossem tratados de forma mais digna, mais humana. Bom, o pai dele não ficou feliz dele ter levado a moça, né? E muito menos com esses passeios dele, com essa conversação dele toda com um servo e com o outro. Francisco, conversando com um dos capatazes dele, descobriu que esse capataz tensionava botar fogo nas coisas do pai dele. Só que naquele dia o pai dele ele percebia que existiam mudanças acontecendo com Francisco. Então ele segue Francisco porque ele quer descobrir o que está acontecendo com ele. Ele quer entender um pouco quais são os pensamentos de Francisco. E ele ouve essa conversa do Gustavo, que é o capataz, com o Francisco. E Francisco, com aquela doçura, com aquele amor que saía pelos poros dele, ele consegue dissuadir o Gustavo daquela ideia de botar fogo nas coisas do pai dele. E o rapaz tinha motivos de tanta mágoa para com o Pedro Bernardoni, mas ele consegue dissuadir isso. Bom, o pai dele ouviu toda a história e ouviu o arrependimento do rapaz. Mesmo assim, mandou que sumissem com ele. E ele fala isso para Francisco depois. E Francisco, então, coloca a ele estes pensamentos, como é que ele via aquilo, como é que ele percebia aquelas pessoas, que ele não queria mudar as coisas, que o comércio podia continuar, que as coisas podiam ser da forma como o pai gostaria, como o pai queria, mas que ele gostaria muito que aquelas pessoas pudessem ser melhor tratadas, que aquelas pessoas pudessem ser respeitadas. Bom, o pai ignora tudo que ele fala, esbofeteia o Francisco, acha aquilo um absurdo, sai pisando duro e vai embora. Francisco fica muito triste com aquilo, mas ele realmente era um menino de ouro, né? E ele nunca se rebelou, ele nunca se colocou contra o pai. Ele vai para casa, né? Pensa, medita, e aí ele pergunta, né, para a mãe, e isso ele era um menino ainda, ele devia ter uns 14, 15 anos. Ele pergunta para a mãe a fonte daquela riqueza deles toda, como que eles conseguiram todo aquele dinheiro, porque eles são realmente uma família de uma vida muito confortável. A mãe pensa muito, a mãe pede um tempo a ele para pensar naquela resposta, porque ela sabe que aquilo que ela responder para Francisco vai ser muito importante para a condução que ele vai dar para a vida dele. Então ela pensa muito, e aí chama Francisco para conversar, pede a proteção de Deus, e ela diz a ele muitas coisas. E entre elas, ela fala uma coisa bonita para Francisco, que ela diz que é um pensamento de Sócrates, né? Que diz para ele exatamente isso, que que a alma nobre, né? Que a alma nobre, o primeiro impulso dessa alma nobre é consertar o mundo inteiro, de uma só vez. Mas que à medida que essa alma
vai olhando para isso, vai amadurecendo um pouco mais, ela vai percebendo que esse conserto ela tem que fazer dentro dela mesma. Ela tem que consertar a ela mesma, em primeiro lugar. Que as outras pessoas têm que ser respeitadas naquilo que elas são. Que a gente pode fazer o nosso melhor. Que nós podemos nos adiantar e fazer. Que nós não estamos aqui para julgar. E ela ia falando disso e falando do pai, falando da forma como o pai trabalhava, do comércio deles, e que Francisco não devia se preocupar com isso, e que Francisco devia sempre respeitar o seu pai. E que ele não mudaria o mundo inteiro assim, como as almas nobres gostariam que ele fosse mudado, mas que ele poderia olhar para dentro dele e fazer o melhor dele. Bom, Francisco vai dormir pensando muito sobre aquilo e realmente resolve que é isso que ele vai fazer. Que ele não ia se conformar com tudo aquilo que ele via e que o chocava e que era contrário aos ensinamentos do Cristo, que era contrário àquilo que o Cristo pede para ele, que o Cristo pede para qualquer um de nós que desacreditar nos seus ensinamentos. Bom, passa mais um tempo, ele percebe que realmente ao lado do pai ele não vai conseguir, né? Ele vai entrar em conflito, em atrito com o pai, e a mãe sabia disso, né? Que o primeiro embate dele seria com o pai e que o segundo seria com a igreja, né? Porque a igreja tinha se afastado também da doutrina do Cristo, que a igreja servia a outros interesses ou se rendia a outros interesses. Bom, Francisco acha num determinado momento que quando Jesus diz para ele, né, no silêncio da alma dele, Francisco, reforma a minha igreja, que ele estava falando de um prédio, da igreja do local. E aí ele pega um monte de tecido do pai dele, vende tudo e dá lá para o padre para fazer a reforma da igreja, que não quer aceitar. Isso dá uma confusão danada, né? O pai prende Francisco no porão da casa. Então vira uma confusão danada, porque ele quer seguir a Jesus, ele quer fazer a vontade de Jesus. E naquele momento o entendimento dele é que Jesus estava falando para ele daquela igreja física. O tempo passa, né? Acontecem outras coisas na vida de Francisco e ele descobre que não, que Jesus não estava falando da igreja física, que Jesus estava falando da pureza dos seus ensinamentos, que Jesus estava falando de uma missão difícil para ele, mas que era vivenciar o amor, que não era falar do amor, porque discursar sobre o amor, sobre caridade é bonito, né? Bonito escutar alguém falando sobre caridade, devemos ser caridosos, papapá, lindo. Mas não era isso que Jesus estava pedindo para ele. Como ele também não pede isso de cada um de nós. Ele quer que nós conheçamos a caridade, mas que nós pratiquemos a caridade. Que nós sejamos dignos desta caridade. Que nós saibamos botar o nosso amor em movimento, exemplificar o nosso amor. Não importa o tamanho que ele tenha, todos nós temos sim o nosso amor. Às vezes o amor de alguém não se manifesta exatamente pelas pessoas, mas pelo cuidado com os bichinhos. Não pode ver um bichinho abandonado que faz das tripas coração para trazer aquele bichinho para casa, para dar um lar para ele, para conseguir uma adoção para ele, para dar remédio, para levar ao médico. Isso é amor. Todos nós, inclusive os bichinhos e as plantas, são criação do Pai e precisam de cuidados e precisam de carinho. Que nós manifestemos o nosso amor, né, da forma como nós pudermos, que nós conseguirmos, mas que a gente faça. Então, eu fui atrás de alguns exemplos, né, dessa solidariedade, dessa caridade, desse amor em movimento. O nome não importa muito, mas que está movimentando o coração de tantas pessoas. A gente tem falado muito nesses dias, aliás, do ano passado para cá, a gente tem falado muito de tristeza, tristezas, tristezas, morte, mortes, mortes, mortes. E realmente elas estão batendo na porta de todos nós. Já bateu na minha também. Mas a morte, ela é algo certo na vida de todos nós. Todos nós passaremos pela morte.
Claro que nós não gostaríamos que aqueles que nós amamos fossem, mas a gente tem que olhar para isso de forma com naturalidade, como se o que eles tinham que fazer aqui foi feito. Eles estão tendo uma outra oportunidade num outro lugar. Nós devemos valorizar nesse momento não a pandemia, não as guerras políticas, não os interesses humanos, políticos mesquinhos, né? Por votos, por poder e por poder. Mas nós temos que valorizar, porque isso enoja, isso entristece o coração da gente, isso revolta o coração da gente. E um coração revoltado não ajuda ninguém, não se ajuda, não é discípulo do Cristo. O que é ser um discípulo do Cristo? É ser um aluno do Cristo, né? É ser aquele que segue e que quer fazer como os exemplos do Mestre, que sempre exemplificou, que sempre fez. Então, se nós buscamos ser o discípulo do Cristo, se nós buscamos sobreviver no mundo de hoje com algum equilíbrio, né, com alguma esperança, porque um coração desesperançado é um coração que já morreu. Ele só não parou de bater, mas ele já morreu. Então, nós devemos trazer novamente a esperança para o nosso coração. E aí eu comecei a ver, né? Quantas atitudes de solidariedade, gente, quantas atitudes, quantas psicólogos e psiquiatras atendendo pessoas que estão aí em desequilíbrio, que estão passando por dificuldades nesse momento, né? Trazendo para eles a certeza de que essas coisas vão passar, de que a gente tem que se fortalecer, de que a gente tem que olhar para aquilo que é positivo e não só para aquilo que é negativo, porque também existem coisas positivas. Quantas famílias se ajudando, quantas empresas poderiam ser muito mais? Claro, poderiam. Mas quantas empresas que têm se organizado com cestas básicas, com auxílio para pequenas empresas? Ah, Tânia, mas é pouco. Ah, nós estamos com 14 milhões de desempregados. Fato, fato. Né? Precisa, pensando no nosso país, outras medidas tantas precisam ser tomadas. Mas essas pessoas estão fazendo aquilo que lhes cabe, elas estão fazendo aquilo que é possível que elas façam. Várias entidades, a CUFA e tem outras entidades tantas, né, que recebem doações, que fazem cestas básicas para os moradores de comunidades. A nossa própria casa atende a 20 e tantas famílias em Ferraz de Vasconcelos. Poderíamos atender mais? Sim, se nós tivéssemos mais recursos. Mas são montadas cestas básicas todo mês, essas famílias são atendidas. Nós temos a nossa creche em Ferraz de Vasconcelos, não é? Que tem sim uma parceria com a Prefeitura de Ferraz, mas que não banca todas as necessidades. Então, todas as nossas festas, os nossos eventos, tudo que vocês nos ajudam, que nós produzimos, as doações em dinheiro, tudo vai, na verdade, para essa obra. Ou a grande maioria de tudo que nós arrecadamos vai para esta obra. Para pagamento de 13º, de férias e N outras coisas que o dinheiro que a Prefeitura manda não banca. Então, é a nossa forma também de mudar o mundo, de contribuir com alguma coisa melhor para o nosso mundo, né? E é isso que a gente tem que fazer. Ações de solidariedade, dar foco, botar olhar para as atitudes que são de amor. As atitudes de amor em movimento, que exemplificam o amor, porque elas existem. Elas só não são tão barulhentas, tão ruidosas, quanto as atitudes que chocam o nosso coração, que também existem sim. Não vamos fazer de conta que está tudo maravilhoso, porque não está, né? Agora, como disse Jesus a Francisco, e como disse Sócrates, né? Nós não vamos conseguir mudar o mundo, nós não vamos mudar o mundo de uma vez só, porque o mundo mude de uma vez só, o coração de cada homem precisa ser mudado, porque senão vai acontecer, vai ser aquela história de paz aparente, né? Mas aí são lobos, né? Um monte de lobos aqui, ó, tentando ver onde que vai ter a vantagem, onde que vai poder ganhar um pouco mais, quem é que vai poder sacanear, todos com asinhas, né? Que não são reais, que não são verdadeiras. A construção desse mundo melhor, nesse macro, vai depender da mudança interior de cada um. E cada vez que eu dou aquilo que eu posso dar, que eu faço aquilo que eu posso fazer, eu me fortaleço. Me fortaleço de que forma? Porque quando eu ajudo uma pessoa, de qualquer forma, gente,
uma palavra, um ouvido, um consolo, uma ligação, olha, eu vou até o mercado, Dona Maria, a senhora que não pode estar saindo, a senhora quer que eu traga alguma coisa? Tá tudo bem? Enfim, com qualquer coisa que cada um de nós possa fazer, a gente sempre pode alguma coisa, sempre pode. Essa pessoa devolve para nós em forma de gratidão mesmo, de carinho. Ela emana para nós esses sentimentos bons, que chegam a nós sim. E quando eles chegam a nós, eles nos fortalecem para novas atitudes, para novas ações. João Evangelista, certa vez, ele recebeu duas pessoas que reencarnariam. Eram pessoas que tinham muitas dívidas. E essas pessoas não se sentiam, na verdade, empoderadas, donas de um arsenal de amor, de qualidades tão grande que elas pudessem distribuir aqui na Terra. Então elas tinham medo, né, de voltar e de sucumbir e de não conseguirem. E João responde a elas através do Evangelho de Lucas. Olha que bonito. Ele diz o seguinte, que quem é fiel no pouco também é no muito, e quem é justo no pouco também é no muito. Que quem deseja auxiliar não fica pensando se é pouco ou muito, não mede, não mensura menos ou mais. Faz, simplesmente faz. Não queira esconder o que você já tem de bom. Antes, oferte o que já tem em nome de Deus. E o que é pequeno, olha que lindo isso, e o que é pequeno se tornará grande na lente do amor. Tudo aquilo que eu oferto com o melhor de mim, com o amor que existe em mim, ele se multiplica, gente. Né? Então, uma atitude que parece pequenininha, puxa, mas eu vou distribuir uma cesta básica com 14 milhões de desempregados, eu só posso dar uma cesta básica. Ok, é aquilo que você podia dar. Impregna cada um daqueles alimentos com todo o teu carinho, com todo o teu amor, com todo o teu desejo de que aquilo sacia a fome do corpo e da alma daquelas pessoas. E você vai estar ajudando muitas pessoas que vão poder ajudar outros quando estiverem um pouco mais fortalecidos também. Então essa é a nossa grande tarefa, é a nossa grande missão, tá bom? Semear amor, exemplificar o amor que nós já temos. É assim que a gente vai conseguir fazer com que este planeta seja de fato esse mundo de solidariedade que, como disse a nossa amiga Kátia, pode bem começar com um bocadinho de respeito pelas pessoas. Um beijo grande no coração de vocês e que Deus abençoe a todos nós. Fechemos novamente os nossos olhos, elevemos o nosso coração a Deus Pai e agradeçamos mais um dia de vida, mais um dia de saúde, mais um dia nesse planeta abençoado. E que se amanhã acordarmos, que nos lembremos que somos instrumentos úteis, nos lembremos de João, não podemos mensurar o nosso bem, não devemos mensurar o bem que já podemos fazer, façamos aquilo que estiver ao nosso alcance. Que o Senhor da Misericórdia, que Nossa Mãe Maria Santíssima cubra a cada um de vocês e suas famílias com seu manto de amor e que todos nós possamos ter uma família, uma semana de paz. Que assim seja, graças a Deus.